Esse vídeo faz parte do projeto integrador da Univesp, dos cursos de Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação e Ciências de Dados. A equipe que produziu esse projeto é integrada pelos seguintes alunos: Adriana, Andresa, Denis, Mariane, Paulo, Renan, Roberto e Tatiana. O objetivo desse projeto é criar um sistema embarcado de uma horta automatizada, controlada por uma aplicação web em conjunto com um banco de dados, cuja finalidade é cultivar vegetais. A horta automatizada desse projeto é calcada em 3 módulos funcionais. Um módulo de controle de temperatura, que será responsável por aquecer ou resfriar o ar contido na horta automatizada. Um módulo de irrigação, que será responsável por irrigar o solo onde os vegetais serão cultivados. E um módulo de iluminação, que será responsável por fornecer a iluminação necessária para a fotossíntese dos vegetais cultivados. A lógica de funcionamento da nossa horta automatizada funciona da seguinte maneira: partindo do princípio que a horta já está instalada e conectada à internet do usuário, ela irá buscar os dados para o seu funcionamento no banco de dados Firebase, enviando e recebendo as informações. O usuário pode interagir com a horta automatizada por meio de uma aplicação web, que irá conectar-se com o banco de dados para enviar e receber informações referentes à escolha do vegetal a ser cultivado, com os seus respectivos valores que irão alimentar os sistemas de aquecimento, resfriamento, umidade, iluminação, etc. A escolha desse banco de dados, o Firebase, foi escolhido por alguns motivos que facilitam a concretização deste projeto, como sua estrutura é do tipo JSON, ou seja, chave e valor. Não precisamos de um servidor para subir o banco de dados, pois a própria Google, que é a proprietária, já fornece o servidor. O Firebase funciona em tempo real, o que o torna eficiente para aplicações que exijam rapidez e eficiência, como jogos ou sistemas interativos. O banco de dados possui 3 tabelas: a de nome vegetais, onde está inserido informações dos nomes dos vegetais que podem ser cultivados e das informações sobre temperatura do ar, com seus limites máximo e mínimo, e de umidade do ar, com seus limites de máximo e mínimo. Temos também a tabela de nome data, que é responsável por operar a horta automatizada, com seus parâmetros de água, que pode ser ligado ou desligado, ou seja, on ou off, de aquecimento, de resfriamento, de iluminação, que no caso é luz, e de umidade. E temos a terceira tabela, que é a tabela de cultivo. É por meio dessa tabela que a nossa horta automatizada saberá qual vegetal deve cultivar, assim como seus parâmetros de temperatura do ar e umidade do ar. A aplicação web deste projeto foi criada utilizando a IDE do Unity, que é uma plataforma para a criação de jogos digitais. E ela foi escolhida para esse projeto pois possui um front-end bastante bonito e interativo, e sua compilação final nos permite produzi-la para diversas plataformas, como Android, iOS e web, que é o caso desse projeto. Nossa aplicação web foi hospedada no site de serviço itch.io, e para a demonstração da interação da nossa aplicação web com um banco de dados,
iremos posicionar o banco de dados à esquerda e a nossa aplicação à direita. E para inicializar a nossa aplicação web, basta clicar no botão Run Tool. A primeira janela da nossa aplicação web é a janela de autenticação. Partindo do princípio que o usuário já se cadastrou no banco de dados com o número serial da horta automatizada, ele poderá utilizar a aplicação web. E para isso, basta inserir seu e-mail cadastrado e sua senha e clicar no botão Autenticar. Painel de menu. Clique em um dos botões. Obtendo sucesso na autenticação, o usuário será redirecionado para o painel de menu. As opções são Cultivar a horta, onde, se clicado este botão, o usuário será direcionado para o painel da escolha do vegetal a ser cultivado. A outra opção é Operar a horta. Neste painel, o usuário poderá interagir com os diversos sistemas da horta automatizada. Vamos clicar na primeira opção, Cultivo de vegetais. Painel de cultivo de vegetais. Escolha o vegetal a ser cultivado. Neste painel, até o presente momento, temos 3 vegetais cadastrados. Essas informações vêm do banco de dados do Firebase, da tabela Vegetais. No lado direito do painel, temos 3 botões, com o título ativado. Ao clicar em um desses 3 botões, os dados da tabela Cultivo são alterados automaticamente, em tempo real. É por meio dessa tabela que a nossa horta automatizada terá conhecimento de qual vegetal está sendo cultivado. Agora, vamos voltar ao menu principal, clicando no botão Retornar menu. Vamos clicar na segunda opção, Operar horta. Painel de operação da horta. Escolha o modo automático ou manual. Neste painel, o usuário poderá escolher o modo de funcionamento da horta automatizada, no modo automático ou manual. No modo automático, a horta terá seu funcionamento baseado apenas nas informações do banco de dados. Para a horta trabalhar no modo automático, basta clicar no primeiro botão na parte superior. Dessa forma, os outros botões serão desativados. E se esse mesmo botão for clicado novamente, os botões dos diversos sistemas serão reativados. E repare que quando esses botões dos sistemas são clicados, as informações on ou off são enviados para o banco de dados em tempo real. Segurança alimentar. Podemos definir a segurança alimentar como a garantia para provimento ou abastecimento de alimentos adequados para a população de uma certa região ou país. O aumento no custo dos alimentos nos últimos anos fez com que os hábitos alimentares da população se alterassem. A alimentação saudável e de fácil alcance pode contribuir com o aumento da segurança alimentar. Dessa forma, a construção de um sistema web que permita a automatização de pequenas hortas pode auxiliar na melhora dos níveis de segurança alimentar, visto que não é necessário permanente observação e seu controle pode se dar de forma online, facilitando para os moradores que passam horas fora de casa por motivo de trabalho ou estudo. O contexto do trabalho proposto está inserido em uma comunidade disposta a cultivar de forma automatizada legumes e hortaliças. E por meio da coleta de dados, a equipe deste projeto propôs um questionário via Google Forms, o qual foi respondido por 36 usuários. Com base na análise dos dados referentes à pesquisa realizada, foi possível observar algumas informações, como, por exemplo, a grande maioria pesquisada passa entre 5 e mais de 10 horas fora de casa e consome até 3 tipos de hortaliças diferentes ao longo de uma semana. A pesquisa também demonstrou
que 72,2% dos entrevistados estavam dispostos a investir em um sistema automatizado de hortas e que gostariam de consumir alimentos frescos e saudáveis. Assim, através das entrevistas realizadas e dos dados coletados, surgiu a proposta de desenvolver um sistema para automatizar pequenas hortas. Este é o protótipo da horta automatizada na versão 1.0. Foi utilizado um armário de redes para adaptar todos os sistemas embarcados da horta automatizada. Temos a parte interna da horta automatizada com seus respectivos módulos ao fundo. Mas na parte de baixo temos a fonte de 12 volts que sustenta todo o sistema. À direita, um reservatório de água para os 2 umidificadores de ar. Na parte de cima, temos a bomba peristáltica, que é responsável por irrigar o solo do vegetal a ser cultivado. Temos aqui simbolizando o local do cultivo do vegetal com seu sensor de umidade de solo. A bomba peristáltica está funcionando porque o valor informado por este sensor é 0, ou seja, o solo necessita de água. Não coloquei água nessa apresentação, pois todos os componentes estão desprotegidos. Temos na parte central o sensor DHT11, que é responsável pela captura dos dados da umidade do ar e da temperatura do ar. À direita, temos um módulo que aciona os 2 umidificadores do ar, que estão desligados no momento. Temos aqui o cooler azul, que indica o resfriamento. E temos à direita o cooler laranja, que será acionado quando a temperatura estiver muito baixa, com a finalidade de aquecer a temperatura do ar. Na parte de cima, a iluminação da lâmpada, que é uma iluminação própria para cultivo de vegetais. Bem, essa versão ainda necessita de algumas melhorias, como proteção da umidade e um local mais apropriado para o reservatório de água, longe da fiação e dos componentes. E numa versão futura, essa horta automatizada contará com um monitor touchscreen e com um computador mais potente,